Você já ouviu falar da conta do emagrecimento? Olha, pode parecer simples, mas é preciso, assim, disciplina, é preciso informação, conhecimento, gaste menos calorias do que consome. Nós vamos entender melhor essa matemática, vamos entender melhor esse processo com a nutróloga Daniela Costa, já está comigo aqui no estúdio do Manhã Total. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Tânia, tudo bem com você? Muito bem, graças a Deus. Eu já vou desejar Feliz Natal. Que seja maravilhoso o seu Natal, para toda a família. Que o seu também, da família Manhã Total também, que todos nós possamos ter um Natal de muita reflexão, né? Porque antes de tudo, de agradecimento. A gente superou esse ano com muita força, com muita coragem, né? Acho que todos nós merecemos. Fomos guerreiros, né? Fomos guerreiros. Continuar com esperança e paz. E eu quero convidar você de casa para participar do nosso bate-papo aqui. Tem uma dúvida, tem uma questão? Compartilha com a gente a sua história, pode ser, doutora? Lógico. E a gente vai então seguindo nesse tema. A conta, a matemática da saúde. Como é que a pessoa tem que trabalhar isso? Está acima do peso ou já mesmo antes de estabelecer um quadro de sobrepeso e obesidade, você já tem que ir lá tomar seus cuidados? Na realidade, assim, todo mundo muito preocupado com o peso ideal, né? Eu sempre falo no consultório, Tânia, todos os dias. São algumas palavras que eu repito para todos os pacientes. Na realidade, a gente tem ali um certo peso que é considerado saudável, isso baseado em estudos científicos e que a gente determina ali em peso normal, sobrepeso, abaixo do peso ou até obesidade, de acordo com o IMC, que é um índice, né, que a gente relaciona a estatura e a quantidade de peso que a gente identifica na balança quando sobe ali. Mas existem outras coisas, né, outras formas de avaliar a composição corporal que a gente diria que é necessário ou não. No geral, gastar mais calorias, consumir menos. Essa continha, tendo um saldo ali negativo, ela é obrigatória para que eu tenha perdas de peso. Então, a gente falando em emagrecimento, eu tenho que satisfazer essa conta, né? Nós não somos tão matemáticos assim. Então, eu vou precisar de um organismo saudável para que, a partir dele, através de um gasto energético superior ao meu consumo, eu consiga perder peso. Essa conta simples tem que ser satisfeita. Então, fico pensando aí, você deu uma informação que eu acho assim fantástico a gente trazer para a nossa reflexão. De acordo com o IMC. De acordo com o IMC. E aí, cada pessoa tem uma história, uma realidade, a questão da ossatura. Verdade. Não adianta olhar o peso da minha amiga e falar, eu quero ser assim. Não é assim. Não é assim. É uma realidade individual. É uma realidade individual. O IMC, na realidade, ele vai servir para nos colocar, nos dar um parâmetro, né, de acordo com os estudos, em relação a peso normal, né, a estar acima do peso ou abaixo do peso. Mas é claro que esse IMC, ele não é tudo, não é a forma de avaliar a composição corporal de uma pessoa somente. Porque muitas vezes essa pessoa pode ter um peso alto, mas ela pode ter uma massa muscular muito elevada. Importante, né? Gente. E aí vai pesar nisso. muito na balança, né? Então, quando a gente sobe na balança, o número da balança subir não quer dizer que eu estou engordando necessariamente. E o número da balança descer não quer dizer que eu estou emagrecendo necessariamente. Eu posso estar perdendo massa óssea, eu posso estar desidratando ou até perdendo massa muscular, o ponteiro da balança vai baixar. Assim como eu posso estar ganhando massa muscular durante um tratamento, por exemplo, ou um programa de mudança de hábitos, de estilo de vida, atividade física, e o fato do ponteiro não estar baixando, mas as medidas estarem modificando, você ver mudanças nas roupas, é o nosso melhor parâmetro na realidade. Positivo demais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar com esse bate-papo, porque tem mais, tem perguntas chegando. A gente vai fazer só uma pequena pausa, porque tem uma receita e tem gente já pedindo, Tânia, queremos que você siga com o bate-papo e dá também a receitinha que a gente já vai preparar para fazer. É fácil. É um doce que é light e ao mesmo tempo assim, gente, delicioso. A gente vai falar de mousse agora. São mousses práticas, são mousses refrescantes, menos calorias, que é bem bacana, né, da gente trazer para a nossa mesa. Pode ser uma excelente sugestão de sobremesa para quem quer aí um fim de ano mais leve. Vamos aprender agora e nós vamos selecionando as perguntas para continuar nosso bate-papo. Vamos ver? E aí, tá pensando numa sobremesa gostosa para fazer? Quem sabe pro fim de semana, quem sabe para receber uma visita, alguém especial em casa? Tá sem ideia? A gente vai te ajudar. E mais, hein? É uma sobremesa super
light. Você vai aprender a fazer 2 mousses e por aqui nada de muito doce, nada de açúcar em excesso. A gente vai aproveitar bem o sabor das frutas. As protagonistas hoje são a manga e o maracujá. Bora pra cozinha preparar? Quem abriu as portas da casa para receber a gente hoje foi a Juliana Veloso, nutricionista. Preparou todos os ingredientes que você confere agora. Para o mousse light de manga, anote aí os ingredientes. Você vai precisar de 1 copo de iogurte natural integral, 2 mangas picadas bem madurinhas para estarem bem doces. E é legal também colocar na geladeira, no congelador, um pouquinho antes de preparar a receita para elas ficarem bem geladas. Algumas folhinhas de hortelã, isso é a gosto, e umas lasquinhas de gengibre para dar um sabor especial. Para ajudar a endurecer a mousse, vamos usar também 3 colheres de sopa de gelatina incolor sem sabor. O mousse de manga não tem segredo. É só misturar todos os ingredientes aqui, colocar no liquidificador e bater. Agora é só pegar uma tacinha bem bonita, né? E você despejar mesmo aqui nessa vasilhinha e dar uma enfeitadinha. Gente, a manga, ela é rica em beta-caroteno e ela tem uma qualidade que ela nos traz saciedade, principalmente do doce. E é rica em vitamina C, né? Vitamina E. Então é uma fruta que a gente tem que adotar. Quem ainda nunca experimentou, vale a pena fazer essa forma do mousse, que é muito prática. Para fazer a mousse de maracujá light, você vai precisar de 1 copo de iogurte natural integral, meia xícara de suco concentrado de maracujá. Você pode fazer da própria fruta, retirando as sementes na peneira, ou usar os de garrafinha. 4 colheres de sopa de gelatina incolor sem sabor e, para finalizar, chocolate para a gente derreter e fazer uma camada bem gostosa. Agora é só colocar todos os ingredientes no liquidificador e deixar bater um pouquinho. Agora que já bateu, é só despejar aqui. E tem um detalhe, eu coloquei a tacinha com um pouquinho de maracujá no fundo, só para decoração mesmo, e fica bonito e gostoso. Então a gente despeja aqui a mousse. E agora é só colocar na geladeira por pelo menos 4 horas para ela endurecer. Com a mousse já durinha, né? Essa aqui já deixei mais de 4 horas até na geladeira, ela ficou bem firme. Agora a gente vem com o chocolate, aqui tem uns tabletes de chocolate 70%. Você vem e espalha aqui a gosto, né? Para finalizar, vamos colocar umas sementinhas de maracujá aqui para fazer uma decoração. Ele tem um efeito calmante, né? E também de sono. Então ele é muito bem-vindo até para uma ceia completa em macronutrientes, porque tem um iogurte natural, que é uma fonte de proteína, né? Tem um pouco de fibra, né? No caso da hortelã e da própria fruta, né? E mais o carboidrato da fruta. Então é um alimento completo e refrescante. A mousse de maracujá vai render 2 porções individuais. A mousse de manga tem rendimento de 3 a 4 porções individuais, hein? Dá pra família toda. E pra quem quer um pouquinho de doce, um pouquinho mais de açúcar nessas sobremesas, o que a gente pode fazer? Então, as formiguinhas de plantão, né? Então, no de maracujá, eu utilizei um pouquinho de estévia, né? Porque como ele é mais azedinho, né? Então fica bom a gente colocar. Aí fica a gosto. Eu coloquei assim umas 15, 20 gotas para realmente dar um docinho. Já a manga eu não utilizei porque a manga já estava bem madura, então o mousse já fica doce, né? Mas mesmo assim, se a pessoa quiser acrescentar ou um xilitol ou uma estévia também, pode acrescentar para dar um pouco mais de sabor doce.
Ai, que delícia! E essa possibilidade de variar as frutas aí. Gostou da receita, doutora Dani? Eu gostei bastante. Que Saudável, delícia! né? Uma opção mais saudável. Verdade. Dicas da nossa querida Vasti, né? Bom, tem um monte de recadinho chegando. A gente vai fazer o seguinte. Falamos da conta do emagrecimento, né? Vamos chegar ali para o nosso quadro, porque a gente vai mostrar essa conta, né? A doutora Daniela vai fazer para a gente. Ela falou muito desse IMC, que é o índice de massa. Falou que as pessoas não podem aí se alegrar só porque o ponteiro da balança está caindo, tem que avaliar a gordura, tem que avaliar a massa magra. Que continha é essa que tem que ter lá na minha geladeira para não esquecer? Então, essa conta do IMC é uma conta muito simples, mas dá essa noção para nós, né? De a gente estar com um peso ali dentro do que é considerado saudável. Na hora de avaliar a composição mesmo, é muito interessante a gente passar por avaliações da composição corporal a partir da concentração de gordura. Então, a gente faz avaliação física através do adipômetro, dobras cutâneas, né? Um aparelhinho que a gente usa manualmente assim, para né? fazer através, né, da medida das dobras, ou então até outras circunferências no corpo, a gente chama de antropometria, essas medidas. Ou então o exame de bioimpedância. No consultório eu tenho um exame de bioimpedância através de um preparo que eu sempre peço para os meus pacientes fazerem antes de ir ao consultório. A gente consegue, né? Eu sempre digo, é como se eu pegasse o peso que eu identifiquei na balança e desdobrasse, destrinchasse. O que esse peso significa? Para que as pessoas entendam, então, que não é somente o IMC, apesar de ele ser muito útil, que vai dizer da minha composição corporal. A gente tem, por exemplo, uma medida que é muito importante do ponto de vista do risco cardiovascular, para prevenir, né, doenças cardiovasculares, que ainda hoje o que mais mata, né, no mundo, o infarto, o AVC. Então, e pessoas jovens, inclusive, que hein? isso, tem muito a ver com o estilo de vida, né? Com a genética, com o estilo de vida que a gente adota. Então, essa circunferência de cintura, ela me fala muito desse aumento do risco cardiovascular relacionando a concentração de gordura na região abdominal. Então, é uma medida muito importante que eu tenho que associar com o peso do meu paciente. Se eu não tiver bioimpedância, se eu não tiver acesso à avaliação por dobras cutâneas, o IMC, com essa medida de circunferência de cintura e a história que o paciente me contar, vai me dar uma noção muito melhor da composição corporal desse paciente. Se ele me conta, Tânia, que ele sempre fez exercício, sobretudo exercício de força, que é a musculação, né? A gente trabalhando a melhora da massa muscular, é muito provável que quando eu vejo ali aquele IMC, que é o índice de massa corpórea, em que eu pego o peso em balança do meu paciente em quilogramas e divido pela estatura dele em metros ao quadrado, esse IMC, ele pode vir abaixo de 25, ele pode vir acima e até 25 a gente considera IMC normal. Aqui a gente vai considerar baixo peso e aqui a gente já começa a considerar o paciente com sobrepeso de 25 até 30 e obesidade com IMC maior ou igual a 30. Vamos reforçar aqui. Vamos lá. Baixo peso, peso ideal. Peso ideal. Então, esse baixo peso é abaixo de 18,5, 18,5 até 25, até 24,9 é um IMC normal e IMCs de 30 ou mais, a gente vai ter obesidade. Então, essa é a classificação de peso normal, baixo peso ou obesidade, para a gente poder avaliar o paciente do ponto de vista da saúde e também do risco cardiovascular, né? Essa continha, ela me oferece um padrão de avaliação da composição até justo, quando eu tenho acesso às informações do estilo de vida do meu paciente. Se ele me fala que ele sempre foi sedentário, que ele está perdendo peso, que ele não está tendo modificações no estilo de vida dele, é muito provável que essa perda de peso, além de ter perdas de gordura,
Pode estar acontecendo perda de massa Olha, óssea, e aí sobretudo ninguém em quer, né? mulheres de jeito nenhum, sobretudo em mulheres que já estão na fase da menopausa, perdão, ou já passaram dessa idade. Pode estar desidratando, né? 60% do nosso peso total é água. Olha que importante. Então a gente não pode simplesmente controlar o nosso peso somente por balança. Quando eu peso na balança, relacionando a minha estatura, eu tenho IMC e aí ele vai ser confiável desde que eu associe com circunferência de cintura e desde que eu também considere a minha realidade de hábito de vida. Agora vamos fazer o seguinte? Vamos. A gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? Nós vamos apagar essas informações aqui do quadro. Tá certo? Vamos apagar durante o intervalo, doutora bom. Dani, porque a gente volta a falar sobre esse assunto. Manhã Total no próximo bloco também está imperdível. Nosso Manhã Total está de volta no bate-papo aqui com a nutróloga Daniela Costa. A gente está falando sobre emagrecimento, as perguntas não param de chegar. Agora há pouco ela fez para a gente aqui uma espécie de um gráfico e nós vamos reforçar aqui, porque tem telespectador perguntando. Olha, tem gente reclamando aqui, a Elaine do bairro Lisóte está falando para mim que não está conseguindo perder peso. Tem gente dizendo que ganhou peso demais e a dor na coluna apareceu mesmo. As variáveis importantes para uma avaliação, porque tem uma telespectadora aqui, ela não colocou o nome, mas ela disse também, Tânia, o meu IMC deu 57. Vamos conversar sobre tudo isso. Uma avaliação segura tem que ter quais elementos, qual tipo de exame? Ok, então uma avaliação segura, para a gente avaliar a composição corporal. Eu tenho uma balança? Ok, então esse peso de balança, ele é importante. Considere isso. Considere isso. Através da sua estatura, do seu peso de balança, a gente tem esse índice chamado IMC. O IMC, ele vai definir sobrepeso, obesidade, peso normal, baixo peso do ponto de vista médico. Tem muita massa, tem muita gordura? Se tiver gordura demais não pode? Isso a gente está falando de IMC, peso IMC. total na estatura, né? Se eu não tenho acesso à bioimpedância ou uma outra avaliação de percentual de gordura, da composição corporal do meu paciente, seria o ideal, se possível, né, fazer uma associação de toda essa avaliação. Eu, então, a partir do IMC do meu paciente, que eu obtive com o peso de balança e a estatura, vou avaliar a circunferência de cintura. Olha aqui, gente, a região do abdômen que a gente reforça então. Isso. E através dessa circunferência de cintura, do IMC e da anamnese que a gente faz o quê? Em relação ao estilo de vida. Toda pergunta, né? Sua Faz forma de alimentar. atividade, isso, faz atividade física, comete muitos excessos na alimentação. Doutor, o que são excessos? Uma avaliação vai ensinar isso para você. É muito importante o tratamento, é muito importante ser avaliado, desde o educador físico, a nutricionista. E nós, no consultório médico, todos nós temos que ter uma abordagem dessa avaliação, porque isso é muito importante, né? Para mulheres, por exemplo, com uma cintura necessariamente acima de 88, nós temos ali, de acordo com os estudos, evidência de gordura visceral. Tem que ter Isso intervenção. eleva muito o risco cardiovascular, né? Para homens acima de 94. E em alguns países essas medidas são até mais criteriosas, né? São até mais rigorosas. Vamos Mas colocar para essa mulher e para avaliação é homem importante. aqui. Vamos colocar no quadro, acima de 80 Ó, centímetros. a Para mulheres. 94 centímetros ou menos Uhum. é o que nós queremos para os homens. Uhum. 88 centímetros ou menos para as mulheres. Muitas vezes, dependendo da faixa etária da minha paciente e do estilo de vida, do que é possível para ela fazer de atividade física, de 88 eu vou passar para 80 essa circunferência de cintura. E dependendo também do biotipo, tem mulheres que têm um biotipo mais androide, ganham gordura corporal mais no segmento superior. Estão sempre ganhando mais na região do abdômen, de tronco, de membros. Tem mulheres que vão ganhar mais na região do quadril, na região das pernas, né? E aí é o tipo ginoide. É um corpo em que a gente tem uma concentração de gordura na região da cintura menor. Para essas mulheres, eu posso ter 80 centímetros de cintura como uma circunferência ideal. Ai, gente, é uma briga antiga, né? É, Vamos sim. continuar nosso bate-papo do lado Sim. de cá? Porque eu recebi também alguns compartilhamentos aqui de pessoas dizendo o seguinte: Tânia, o que fazer?
tento todas as dietas, não estou me adaptando ao exercício físico. Se não mudar a alimentação e se não incluir a atividade física, não vai ter bom resultado aí, né? Tânia, pode ser o tratamento que for, pode surgir... Cirurgia. Pode surgir a inovação que for, desde até a cirurgia bariátrica, né? Que seria uma cirurgia para pacientes com obesidade associada a comorbidades, a outros problemas de saúde. A cirurgia, o que ela faz? Ela promove uma perda de peso muito rápida, mas ela é mais uma opção para perda de peso. Assim como o paciente vai optar por fazer uma dieta associada à atividade física e uso de medicação quando cabe. Todos esses métodos, esses processos, tratamentos, condutas levam a uma perda de peso. Mas a gente precisa entender que a perda de peso naturalmente coloca para todos nós um mecanismo de adaptação do nosso corpo. O que o corpo faz quando a gente perde peso? Ele sempre vai tentar levar você de volta para o peso anterior. A gente tem que entender isso, porque muitas vezes tem uma memória ali, né? Ele tem, né? Tem uma parte do nosso cérebro que é mais primitiva, que entende que a gente ter mais gordura corporal é uma coisa positiva para a nossa saúde. A gente tem reserva, né? Então é como se a gente fosse lá na nossa época pré-histórica, o homem das cavernas. Era interessante ter essa reserva de gordura maior, né? Para nos dar ali, por exemplo, mais energia, o efeito de proteção térmica, nas épocas de hibernação, quando não podia ficar se expondo ao inverno. O corpo tem uma parte que armazenou isso aí como uma coisa boa. Toda vez que tiver perda de peso, eu vou ter a ação do meu corpo, uma reação, tentando me trazer de volta para esse peso. Alerta, né? alerta, alerta. É alerta. Então, o fato de você ficar nesse reganho, eu emagreci, eu ganhei novamente, eu emagreci, eu ganhei novamente, o normal da vida é ganhar peso. Se a gente quer manter peso, ou se a gente quer ainda perder peso, é como se eu estivesse nadando contra a maré mesmo. Disciplina, não dá para ficar gente. quieto. E essa palavra disciplina, a gente vai ver agora numa história. A gente vai compartilhar, tem uma convidada nossa que vai contar um pouquinho da sua história aqui no nosso Manhã Total. Uma pessoa que conhece bem né, Vasti? Vasti que está comigo aqui hoje no Manhã Total e a Renatinha. Uma pessoa que conhece bem essa realidade. É uma professora, é a Nara, e ela se preocupou bastante com o período de pandemia. Muitas pessoas, tem pesquisas que dizem que 22% das pessoas ganharam peso nesses meses parados em casa. E a Nara conseguiu, sabe o quê? Perder 10 quilos. Vamos conhecer a Nara? Bom dia para você, Nara, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Me conta o que aconteceu, Nara. Disciplina fazendo parte da sua vida de manhã, à tarde, à noite. Qual foi o foco? Por que você decidiu mudar o quadro do seu peso? Então, desde a minha última gestação, eu conseguia perder peso. Eu engordei 20 quilos na minha gestação. E eu conseguia perder peso, mas não conseguia voltar ao corpo de antes, né? Eu estava sempre insatisfeita com o meu corpo. E sempre com uma barriguinha, aquela magra barriguda, sabe? E aí eu frequentava academia, mas não conseguia, não via resultado nenhum. E aí chegou a pandemia, eu tive que ficar parada, né? Porque tudo fechou, né? E aí que eu ganhei mais barriga ainda. Fiquei bem barrigudinha, sabe? E cheguei a 58 quilos, que pra mim era bastante, né? Porque a barriga ficava muito saliente. E aí eu comecei a me exercitar em casa. Eu assinei uma plataforma chamada Queima Diária. E aí eu comecei a fazer exercícios em casa. E aí foi aí que eu me encontrei com esses exercícios. Porque eu peguei gosto, né, em fazer exercícios. São exercícios curtos, rápidos, tem muita variação de treinos na plataforma. E aí, através desses exercícios, com disciplina, muita disciplina, porque a gente tem que fazer em casa, né? Tem que se organizar. E aí eu perdi 11 quilos. Foram e 11. Perdi a minha barriga. 11 quilos. E 11 quilos. Você consegue sentir esse prazer na atividade física hoje? Porque muitos veem como um grande sacrifício. Mas à medida que você vai vendo os resultados, como é que é isso para você? Então, hoje, assim, eu sou viciada nos meus exercícios. Eu acordo, eu tomo meu café e aí eu já faço meu treino. Eu treino mais de 1 hora por dia, 1 hora e meia. Eu faço mais ou menos 5 treinos todo dia.
E ali a gente escolhe treino para massa magra, treino para perder peso. Então eu fiz bastante treinos para perder peso e aí eu consegui perder esses 11 quilos. E agora eu faço treinos para ganhar massa magra. E aí, assim, o prazer que a gente vê é poder comprar roupa, né? Ir numa loja, comprar roupa e se sentir bem na roupa, né? Se sentir bonita, né? Eu fico pensando o seguinte, a doutora Daniela, que é nutróloga, está aqui com a gente acompanhando a sua história, e a gente vê o entusiasmo e a alegria. Uma pessoa, quando vai ser atendida, quando te procura, por exemplo, para citar que está com quadro de obesidade, que está preocupada, à medida que ela se esforça, essa alegria é compartilhada, né? Vira festa. Profissional, paciente, a família toda. Nossa, porque na realidade perder peso é muito difícil. Manter peso, para falar a verdade, é mais difícil ainda. Do que perder. Ah, o manter. sim. Todo mundo fala isso, porque eu né? preciso. Por quê? Por causa desse mecanismo de compensação que o corpo tem, de tentar trazer a gente de volta para o peso que a gente perdeu. E é muito importante a gente ter isso em mente. O exercício, como a Nara comentou, que hoje ela está viciada, é uma das coisas mais importantes para a gente fazer no intuito de preservar o peso perdido, né? De fazer a manutenção desse peso. E é uma alegria maravilhosa Se dentro perder. do consultório, né? Quando todo mundo... Quando a gente pode comemorar essa conquista, porque a gente também está falando de saúde, né? Acima de tudo. Eu quero falar o seguinte, Nara, vou aproveitar a sua presença para dar um recadinho para a Adriana. Ela é uma telespectadora aqui da cidade de Uberaba, ligadinha no nosso Manhã Total. Ela está dizendo assim, estou em processo de emagrecimento, eliminei bastante peso com a reeducação alimentar e comecei a fazer caminhadas. Ela está dizendo aqui que perdeu 14 quilos. Mas tem muito mais para perder. Ela está com 44 anos e ela tem 1,56 m, ela está aqui, pequenininha, né? Ela é o modelo, o biotipo pequenininha. E aí o que a gente diz para ela, Nara? Que chega num ponto, você sentiu isso, que parece que fica mais difícil a perda, a pessoa quer desanimar? Eu tenho a mesma altura que ela. Chega assim. Chega num ponto, eu comecei em abril a me exercitar, e aí eu percebi assim que eu não tinha consciência corporal, eu aprendi muito com os treinos e eu perdi peso rápido. Rapidamente eu fui do 58 para o 52. Aí chegou num ponto que realmente eu parei, fiquei 2 meses perdendo medidas, mas a balança não mexia. E aí que eu fui para o nutricionista. Agora eu faço acompanhamento nutricional desde setembro e isso me deu assim um novo ânimo, sabe? A alimentação é fundamental junto com os treinos e antes eu fazia por minha conta, achava que eu comia saudável, mas quando você chega num profissional você vê que você não comia saudável. Olha e aí só. com a ajuda do profissional eu consegui perder mais e aí eu cheguei no peso de hoje que é 47. Olha, então eu Nara, acho assim, 47. é fundamental o treino e a alimentação, né? E principalmente a persistência, a disciplina e a constância em tudo, no treino e na alimentação. E eu quero desejar que seja constante a alegria na sua vida, a saúde, desejar um Feliz Natal e agradecer muito pela participação no Manhã Total. Quero agradecer também à doutora Daniela Costa, nutróloga, que participou com a gente desse bate-papo. E um encerramento apenas aqui para as pessoas. Não é porque é Natal que você pode esquecer esse compromisso com a sua saúde, né, doutora? Ah, não, eu acho assim, a gente não é obrigado a comer muito. Coma, tenha prazer, mas não existe essa necessidade, né? Eu acho que a gente saber que no dia seguinte nós também podemos comer, que essa questão de proibição, uma restrição muito grande, é que faz com que a gente queira chutar o balde hoje, né? E também se você pratica exercícios, no geral, tem uma rotina de vida saudável e com uma alimentação adequada, pelo menos ali dentro do que é normal e ideal para você, acho que também no dia do Natal a gente fugir um pouco dessa dieta, dessas regras, não vai. Equilíbrio. Ah, sim, a Tá gente chuta certo. o balde, mas amanhã a gente vai lá e pega esse balde de volta. Olha só. Acho importante. Vamos fazer isso então? Obrigada mais uma vez, excelente Imagina, Natal para a família. Imagina, muito obrigada, Tânia. Até a Pra próxima. você também.